parabéns. Parabéns à sua filha também, que se formou em psicologia, está fazendo pós-graduação. Vocês vão formar uma equipe, na verdade. Então, que você possa ser inspirada, incluída, assistida, orientada, e que possa veicular expectativas boas aos encarnados e desencarnados e ao inconsciente coletivo que está presente essa noite. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Obrigada, Gilson, por essas palavras. Eu me sinto uma privilegiada por trabalhar no que amo, por poder entregar algo das minhas buscas do meu semelhante, das duas formas, tanto na psicologia e tanto no espiritismo. E o espiritismo nada mais é que uma psicologia aplicada. Então, as duas coisas se coadunam, elas vão uma complementar a outra. E, inclusive, eu era advogada. Me tornei psicóloga por conta de Joana de Ângeles. Quando estudava as suas obras, Joana de Ângeles, que é um espírito, mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E essa querida irmã, ela tem uma série baseada na psicologia junguiana. Eu que já tinha uma vertente que olhava para a psicologia, ao abraçar o direito de família, eu comecei a ser muito mais psicóloga do que advogada, né? E Joana, então, através dos estudos dela, despertou esse meu amor à psicologia e eu fui fazendo a transição e fico muito feliz. Enfim, mas hoje estamos aqui para falar do espiritismo. Essa doutrina que, acima de tudo, esclarece e, o melhor de tudo, consola. Porque é o consolador prometido pelo nosso Mestre Jesus. Como a nossa querida irmã falou, que está vendo rostinhos novos, né? Sempre que nós estamos numa palestra, numa casa grandiosa como essa, onde tem um público heterogêneo, nós ficamos aqui a pensar que muitos aqui já são espíritas, mas muitos não são. Muitos estão se aproximando, têm uma afinidade, têm uma curiosidade. Então, a doutrina espírita, ela é esse evangelho trazido de uma forma mais inteligível, para que nós, mais uma vez, não pudéssemos dizer que estamos interpretando de forma errada o Evangelho de Jesus. Porque é isso que viemos fazendo durante as reencarnações. Durante as reencarnações, certamente a maioria de nós abraçou alguma religião. Não acredito que em todas as reencarnações tenha uma pessoa aqui que tenha, em todas as encarnações, sido ateu. É muito difícil. E, de fato, quando os filósofos se debruçam nessa temática do ateísmo ou do espiritualismo, eles vão descobrir, os sociólogos, né, agora da contemporaneidade, que, de fato, muito pouco se acha de ateus. Na verdade, as pessoas, às vezes, elas precisam de uma comprovação, ou elas acreditam numa força maior, mas, de fato, não acreditar em nada, em nenhuma força, é muito difícil. E até porque isso é fácil de nós explicarmos. Nós já desencarnamos e voltamos para a pátria espiritual diversas vezes. E nos deparamos conosco mesmo como espíritos. E precisamos, certamente, da misericórdia infinita de Deus a nos socorrer. Então, não tem um de nós que não tenha necessitado dessa misericórdia em algum momento, na encarnação ou na erraticidade, que é quando nós desencarnamos, estamos sem corpo, aguardando uma nova oportunidade. E essa lembrança dessa ajuda que certamente tivemos, desse Ser Supremo, desse Pai amoroso, está
em nós. Por isso que todos os povos primitivos, da Idade Média, da contemporaneidade, todos os povos, eles têm uma intuição, eles têm uma crença num ser divino. Porque isso está em nós. Nós somos criaturas de Deus. Então, essa doutrina é essa doutrina que vai nos dizer que nós não podemos mais nos recusar ao tema da noite. Evolução e responsabilidade. Porque essa doutrina que nós aqui professamos, ela é evolucionista. Isso quer dizer que ela vai nos mostrar que nós, conforme Kardec trouxe na nossa codificação, nos nossos livros de base, ao indagar os espíritos imortais, mais avançados na evolução do que nós, por isso mais sabedouros desses e de outros temas, vai nos dizer que nós nascemos, fomos criados por Deus, simples e ignorantes, para que nós, através das experiências, pudéssemos evoluir. E até eu costumo brincar que quando me tornei espírita e me deparei com essa assertiva, eu fiquei um pouco assim, brigada com Deus. Porque eu achei uma brincadeira muito boba. Porque se Ele é onipotente, se Ele pode tudo, se Ele é misericordioso e bom, por que não fez todo mundo perfeito? Ia encurtar o caminho, ia nos poupar tantas aflições, não é? Só que é claro que quem acredita em Deus, acredita na sua sabedoria infinita. E sabe que Ele jamais criaria algo que não fosse atravessado pelos seus atributos. Misericórdia infinita, bondade suprema, inteligência. E então, diante disso, eu falei, eu não entendo o porquê, mas deve ter um motivo. E um dia, eu lendo o livro de Leon Denis, eu vi, está também na nossa codificação, mas eu só, como diziam os antigos que pegaram o orelhão, só caiu a ficha quando eu li um parágrafo de Leon Denis, onde ele dizia que Deus nos fez simples e ignorantes porque Ele, sendo o Pai, sendo o Criador, nos conhece muito bem. E Ele, sabedor de que nós só valorizamos aquilo que conquistamos com trabalho, com dedicação, com testes, nos vencendo a nós mesmos. Daí o porquê ter nos criado desta forma. Porque imagina se tivesse criado todos nós anjos, serafins, todo mundo na nuvem, porque não ia ter para quem ajudar. Todo mundo lá, gente, que tédio. Né? Porque assim, eu adoro uma música clássica, mas de vez em quando eu preciso de um samba. Né? Porque assim, senão a gente precisa das diferenças, até para valorizar. A calma, a gente precisa de agitação. Então, como Deus cria incessantemente espíritos imperfeitos, todos aqueles que atingem a perfeição vão ter trabalho a realizar, vão ter ocupação e vão estar sempre em evolução, buscando algo melhor. Enfim, então isso para falar que nós, sendo seres evolucionários, nós somos, é como se fosse um imã, né? Existe sobre nós um magnetismo, que é o tropismo divino, que nos conclama a evolução. É um magnetismo, é uma atração irresistível. E podemos dizer que muito dos nossos sofrimentos é porque nós queremos paralisar essa atração. Nós fazemos força contrária, ou uma força absurda para ficarmos nesse lugar que achamos ser o melhor. Quando a evolução nos conclama através das dores, dos sofrimentos, nós nos rebelamos. E por isso vêm os conflitos, as insatisfações. Conversávamos agora há pouco, eu e Gilson, a respeito de como nós, em humanidade, estamos precisando buscar o propósito da vida.
Recentemente, tratei de uma paciente de 15 anos e tinha tentado suicídio. Quando nós, através das sessões, vamos indagando e buscando entender a motivação que a levou a esse ato, um dia eu estava, não tinha o que fazer, olhei para um lado, olhei para o outro, e estava muito triste, acordei mal. Eu resolvi tirar a vida. Isso, uma criança, né? 15 anos, mas nós vamos ver esse comportamento em adultos, em idosos, perdendo o sentido da vida. Certamente porque nunca o encontraram. Porque quando nós encontramos o sentido real da vida, nós vamos então ceder a essa ascensão, a esta evolução. Nós vamos então colaborar com a nossa evolução. Nós vamos ceder a esta atração natural. E aí, no livro Ação e Reação, ditado pelo espírito André Luiz ao nosso querido médium amor, Chico Xavier, lá no capítulo 2, o benfeitor Druso, conversando com André Luiz, que é esse autor espiritual que teve várias vivências na erraticidade e trouxe para nós as suas experiências, para que nós aprendêssemos um pouco mais, para que a doutrina espírita do século XIX, então, fosse entendida com um olhar da contemporaneidade. Então, a série André Luiz é uma série toda baseada em experiências, que traz medicina, que traz ciência, que traz compreensão para aqueles que têm esse despertar na doutrina e querem compreender a base científica da doutrina. Essa série é maravilhosa. Então, nesse livro, ele vai dizer assim, esse benfeitor Druso, para André Luiz: o propósito da vida trabalha em nós e conosco, através de todos os meios para guiar-nos à perfeição. Cerceando meus impulsos, agimos em sentido contrário à lei, criando aflição e sofrimento em nós mesmos. E aí muitos de nós, em algum momento da vida, têm uma revolta contra Deus. Eu tive uma paciente recentemente que ela chegou, e eu sempre indago para saber da crença da pessoa, até para saber se eu posso falar de reencarnação ou não. Eu faço terapia de regressão de memória, para saber como é que eu conduzo, e eu tenho que saber da crença que atravessa aquele ser para não desrespeitá-la, para poder saber conduzir, né? E ela disse, e aí ela falou, não, eu não tenho religião, já tive e não tenho mais. Aí eu perguntei, continuei para avançar um pouco, mas você acredita em Deus? Acredito, mas briguei com ele há 5 anos. Nós podemos brigar com Deus, claro que podemos. Em algum momento, nós brigamos com Deus, mas na verdade não é com Deus que nós estamos brigando, é conosco mesmo. Porque é como uma criança birrenta de 1 ano e meio que faz uma malcriação para um adulto. Você vai levar em conta? É assim que Deus olha as nossas malcriações, sabendo que somos crianças da espiritualidade. Mas quando Druso vem dizer que o propósito da vida trabalha em nós e conosco através de todos os meios, nós podemos alargar isso para o nosso dia a dia. Não é desta forma? Quantas vezes algo que nos acontece que parece um malefício, mais à frente nós vamos, ai, que bom que isso aconteceu. Às vezes uma pessoa que é tirada da nossa vida, aparece uma outra muito melhor. Ou então você se dá conta de que vivia uma relação ruim, uma relação tóxica, que te fazia mal. E aí você não tinha condição de enxergar e de sair. Aí acontece alguma coisa ou aquela pessoa morre. E você acha que nunca mais vai sorrir novamente. Daqui a pouco você toma caminhos que vão fazer com que você floresça enquanto ser humano. Quantas vezes a gente quer algo, aquilo não acontece, nós ficamos revoltados, mas são os mecanismos
através dos quais nos concitam a evolução. E essa evolução, meus irmãos, ela nos pede responsabilidade. Responsabilidade conosco mesmo, de saber que não podemos mais fazer como antes. Por exemplo, abraçar uma religião e falar: eu sou católico não praticante. O que é ser religioso não praticante? Ah, não, porque eu não vou à missa e tal, mas eu sou católico, eu fui batizado e tal. Espírita, não tem como ser não praticante. Porque nós não temos rituais. Ai, vem à casa espírita toda segunda-feira. Você está repetindo o que você fazia na outra religião. Só que aqui você vai saber que isso não vai te salvar. Lá, se você compra indulgência, né, como na Idade Média, quando você comprava indulgência, você tinha a ilusão de que ia direto para o paraíso. Aqui, você vai saber que é cada um segundo as suas obras. O paraíso ou o inferno são estados de consciência. Se você busca o paraíso para além da morte, é só você se perguntar como você está hoje. Eu estou em paz com a minha consciência? Eu tenho feito todo o bem que eu posso? Eu tenho tentado domar as minhas mais inclinações morais? Eu, quando deito à noite no travesseiro, eu estou em paz? Quando eu faço uma revisão no meu dia, tem alguém que tenha se queixado de mim? Tem algo que eu fiz que eu podia ter feito diferente? Tem alguém que eu magoei por egoísmo, por inveja, por ingratidão? Basta nós auscultarmos o nosso íntimo hoje, porque não existe mágica. Quando nós desencarnarmos, estaremos no estado de espírito, no estado mental que estamos aqui. Nós precisamos ter a responsabilidade da evolução. Nós podemos até nos recusar a evoluir, mas não sem dor. Não sem sofrimento. Só quando nós despertamos a consciência para compreender que somos viajantes do tempo e que temos apenas um propósito na vida. Muitos irmãos, como nós falamos anteriormente, estão sem propósito na vida, porque estão olhando para a direção errada. Quando nós fazíamos o nosso plano na espiritualidade para ter esta encarnação, certamente imploramos por ela, como um filho que erra e pede ao seu pai, como o filho pródigo que voltou para casa na parábola do Evangelho e pediu uma outra chance ao seu pai. Essa parábola conta que um senhor que tinha muitas posses tinha 2 filhos. Um dia o seu filho chega para ele e pede: pai, eu quero a minha parte na herança, eu quero ir embora, não quero mais viver com o senhor. Dê-me a minha parte da herança que eu vou embora, seguir a minha vida. Esse pai então pega a parte da herança, dá a ele e ele vai embora. O filho que fica com ele fica muito indignado: não tinha que ter dado, eu que trabalho com o senhor e eu não tenho nada, tenho que esperar o senhor morrer e ele levou tudo. Sempre o nosso egoísmo, a nossa inveja atuando. Esse pai sabiamente quietou o coração e falou: deixa que siga, vamos continuar. Passam-se os anos, aquele filho dilapida todo aquele patrimônio, aquele dinheiro que ganhou, e pensa, depois de muito sofrer, depois de brigar com essa atração da evolução, ele quis ir para o lado oposto. Achou que o propósito de sua vida era ter coisas, era ter prazeres, era ter os prazeres hedonistas, que são os prazeres egoísticos, efêmeros, do prazer da imediação, da imediatização. Imediatos, quase que não sai. Enfim. E ele então está lá sendo muito maltratado, já sem dinheiro, trabalhando para um e para outro, sendo subjugado, sendo humilhado, e ele pensa: acho que vou voltar. Vou implorar a meu pai que me deixe pelo menos ser um dos seus servos.
porque os servos do meu pai não passam por essa humilhação que eu estou passando. E aí esse filho pródigo, né? Pródigo quer dizer que gasta sem responsabilidade, que gastou seus bens sem responsabilidade, por isso pródigo. Ele retorna à casa, se joga aos pés do pai e fala que quer servir ao pai. O pai, não, entra, tu és meu filho. E ele manda então pegar o melhor garrote, o melhor boi para dar uma festa, para saudar aquele filho, entendendo que ele precisava ir ter aquela oportunidade para poder voltar. Esse pai, ele é o espelho do nosso Pai Celestial. Quando nós erramos, percebemos o nosso erro e voltamos a Ele pedindo, implorando uma chance nova para fazer diferente. E Ele, então, nos traz, nos dá as oportunidades, que são as reencarnações. Certamente, quando estávamos para reencarnar, imploramos por esta oportunidade, para aqui estarmos e fazer igual, para virmos para cá ainda egoístas, vaidosos, orgulhosos, e fazer tudo igual? Será que esse pai que recebe o filho que retorna, se o filho chegasse altivo e falando, eu vim buscar outra parte do meu outro irmão, ou eu vim porque eu quero te tomar, ele daria chance? Certamente que não, porque saberia que ele faria tudo novamente igual e nada aprenderia. Assim somos nós. Quando nós imploramos por essa oportunidade, foi para fazer diferente. Nós nos comprometemos conosco mesmo, primeiramente, e com o Pai Maior, que nós viríamos para cá para fazer diferente. E para retomar o propósito da vida, que não é, muitos acham que sim, e por isso vivem no sofrimento, por isso se matam, por isso não acham felicidade na terra, por isso estamos a braço com tanta depressão. 25% quase das pessoas no mundo apresentam algum tipo, algum grau de depressão. Perder o propósito da vida. Porque a depressão é quando você tira a sua energia da vida e recolhe para refletir, para olhar para dentro, para reencontrar o propósito da vida. Por isso estamos a braços com tantos casos de depressão. Quando nós retornamos à pátria, foi para retomar o propósito da vida. E qual é? Eu vim nessa encarnação para ter 3 filhos, construir família, vir morar em Lumiar, fundar uma casa espírita, ser palestrante, comprar carro, vender carro, ir melhorando, ser advogada, ser psicóloga. Nada disso. O outro veio para ser médico. A missão dele, nada disso. Eu vim para ter filho, instruir esses filhos que eu desvirtuei no caminho lá na outra encarnação. Então eu vim. Também. Mas qual é o propósito maior? Por que nos foi dada essa oportunidade? Para fazermos faculdade? Para colocarmos os filhos para fazer faculdade? Ou para darmos instrução aos filhos, para ser encaminhadores dos filhos? Tudo isso, meus irmãos, nós vamos fazer. E viemos e temos preparo para fazer. Mas o propósito de estarmos encarnados é nos melhorarmos moralmente. Tudo que nos é concedido, desde o berço, a oportunidade da barriga biológica que nos acolheu, do sêmen do pai,
desde essas primeiras bênçãos em nossas vidas, até a família que nos acolhe, a cidade, os professores que tivemos, as pessoas que cuidaram de nós, os agricultores que cultivaram o alimento que nos alimentaram até hoje. Todas essas pessoas que fazem parte da nossa teia da vida, às quais temos que ter imensa gratidão, e não nos lembramos. Os primeiros mestres, os primeiros colegas com quem aprendemos a brigar e fazer as pazes, aos irmãos que aprendemos a ter conflitos e resolvê-los. Tudo isso que nos é dado. A condição social, financeira, a condição de poder estudar, de encontrar esta ou aquela pessoa que nos deu um direcionamento. Tudo isso são ferramentas para a nossa evolução moral. Não adianta nós encarnarmos, termos tudo isso ao nosso alcance, passarmos pela vida, ajudarmos os outros se nós voltarmos igual viemos. Vamos ter perdido a encarnação. Mas como assim? Conhecemos pessoas que se dedicam até a uma causa, que se dedicam. Isso é válido? Isso não vai contar a favor? Claro que vai. Claro que vai, porque o bem sempre conta a nosso favor. Na hora que nós estivermos nos nossos prantos e ranger de dentes, tudo isso que nós fizemos de bom vai vir para nos amenizar, para nos dar moratória. Mas a encarnação, esta, se nós entramos aqui de uma forma moral e saímos igual, nós perdemos. Porque o propósito da vida para cada um de nós é nos melhorarmos moralmente, é evoluirmos enquanto seres humanos. Temos que trabalhar nosso lado moral. Temos que abrir a nossa consciência para olhar para quem seremos, parar de olhar para quem fomos. Eu sou estourado mesmo, brigou comigo, não leva o desaforo para casa. E fica parado onde está. Porque vai atrair cada vez mais desaforo. Não é o que nosso querido Druso fala? O propósito da vida trabalha em nós e conosco através de todos os meios para guiarmos à perfeição. Então, tudo aquilo que nós precisamos, nós vamos atrair. O parente difícil, o chefe difícil, o colega difícil, a fechada no trânsito. Eu já estou uma pessoa muito melhor. Aí leva uma fechada no trânsito. Nossa, eu retrocedi. Não, eu ainda não me melhorei. Porque nós não perdemos o que não temos. Nós só perdemos aquilo que ainda não conquistamos. Se você já for uma pessoa branda e pacífica, ninguém faz com que você grite e agrida. Então, quando nós não prestamos atenção naquilo que precisamos, nós vamos atrair. Porque é a misericórdia do Pai que não nos deixa parar na evolução, que nos quer na felicidade suprema do Espírito perfeito. Ele sabe o que nós seremos. E Ele quer que cheguemos lá. E quer que cheguemos rápido. Então, assim como nós tiramos o dedinho da criança que vai enfiar na tomada, porque aquilo vai fazer um dano a ela, Deus nos coloca dificuldades, provações, para que nós acordemos que aquele caminho não é o melhor. E aí nós vamos, então, muitas vezes nos recusando. Assim eu não quero. Eu queria ser igual fulano, mas eu não consigo. Ele tem uma sorte danada, eu tenho um pavor dessa palavra. Porque eu já fui usada comigo, você que tem sorte.
Trabalho desde os 14 anos, incessantemente. Nunca fiz uma coisa só na vida, eu sempre faço 3 ou 4. Aí eu falo, o nome da minha sorte é um pouco diferente. O nome da minha sorte é trabalho. Mas aquele que não quer trabalhar, ele vai dizer que o outro tem sorte. Mas também ele nasceu naquela família lá, teve boa escola. Ele vai estar sempre dando uma desculpa para a sua inércia, para a sua fuga da responsabilidade. Porque se eu não nasci naquela família, eu nasci nesta, é porque a vida sabe que eu precisava desta. O Pai maior sabe o que eu preciso. E Ele vai me dar aquilo que eu necessito. E como o Pai é muito amoroso, a misericórdia dele é infinita, ele nem me dá o que eu mereço. Porque senão, meus irmãos, nós iríamos estar enrascados. Ele nos dá o que a gente precisa. Porque o sistema paternal de Deus não é punitivo. Muitas vezes a gente ouve na doutrina espírita, os irmãos falando, fulano está assim, porque ele aprontou muito na outra encarnação, está sofrendo, tem que sofrer. Ou então a pessoa, ela tem algum comportamento, ou alguma coisa não sai bem na vida dela, fala, porque na outra encarnação eu joguei pedra na cruz, eu salguei a Santa Ceia, e por aí vai. E muitas vezes ela não percebe que é a atitude dela nesta vida que a leva ao sofrimento. Por exemplo, outro dia eu ouvi de uma pessoa, eu devo ter tido, até uma paciente minha que é espírita, na outra, eu não sei, mas na outra vida eu tenho certeza que eu devo ter tido muito dinheiro e eu desperdicei, porque agora eu tenho um problema com dinheiro. A pessoa ganha um tanto, gasta 5 tantos, o problema é da outra vida. Mas nós espíritas, para continuarmos paradinho, fazendo força contra a evolução, a gente dá desculpas. Ao invés de ver, eu estou com problema de dinheiro, aonde eu estou errando? Porque eu posso ter errado na outra existência, sim. Mas se hoje está acontecendo ainda, é porque eu continuo errando. Então, eu tenho um problema enorme com essa minha irmã aqui, porque foi de outra vida. Tá ok, pode até ter sido. E agora? O que eu estou fazendo para resolver esse problema? O que eu estou fazendo para resolver esse problema? Porque se veio junto, e nós vamos ver esses conflitos entre mãe e filha, pai e filho, entre irmãos. Se nós estamos atraindo essas pessoas, nós precisamos estar com elas, porque elas vão nos ajudar a dar o devido valor ao propósito da vida. E aí nós vamos ver muitas pessoas perdendo esse propósito porque estão enganadas. Eu queria a vida do meu vizinho, eu não tenho, aí eu fico mal. E aí eu fico achando o quê? Que eu não tenho sorte, que Deus não me ama, que Ele foi privilegiado. E nós precisamos compreender, meus irmãos, que cada um de nós é único. O que eu vim fazer nessa encarnação, ninguém pode fazer por mim. Porque as nossas missões são individuais. Por isso que tudo que não é interno, nós podemos ser substituídos. Eu tenho 3 filhos, morri, alguém vai criar. Eu tenho uma empresa, morri, resolvi ir embora, alguém vai assumir, ela vai falir, acabou, pronto. Agora, a minha evolução moral, quando eu me nego, eu estou paralisando a vida. E aí eu entro em desequilíbrio com as leis que regem o universo. Então, qual é o caminho que eu tenho que trilhar para ter alegria de viver? Aí hoje em dia a gente tem escutado, como é que eu vou ter alegria de viver? Olha em volta. É refugiado, é guerra, é esse panorama político que nós estamos vivendo. Olha como é que está tudo horrível, como é que eu vou ter vontade de viver?
Só foi muito pior. Na época desse querido Chiquinho, lá em Assis, qual era o panorama da terra? A igreja que ele buscou ajuda era formada por quem? Espíritos orgulhosos, espíritos que humilhavam, que perseguiam, que matavam. Era uma época onde o poder já imperava, onde mandava se matar 3x4 e nada era descoberto, onde a mulher não tinha voz. Era muito pior. E na época de Cristo? Qual era a sociedade da época? Porque o Cristo veio pessoalmente, podendo mandar qualquer preposto. Porque a situação era grave. E ele precisava vir na carne para demonstrar, através da sua vivência, um novo olhar. Para que as pessoas olhassem para a meta. O reino de Deus não é desse mundo. E hoje, passado 2000 anos, nós ainda não escutamos esse a quem dizemos que seguimos. A doutrina espírita pede reflexão. Será que nós nos esquecemos de quem somos? Estamos encarnados, mas não somos matéria. Se nós colocarmos essa máxima no nosso dia a dia, eu posso, sem medo de errar, dizer para todos vocês que se no dia a dia, diante de todos os problemas que todos nós temos, se nós naquele momento, diante do problema, tivermos a convicção, eu não sou matéria, eu sou espírito, tudo isso é passageiro. Tudo isso que eu vivo aqui é para me melhorar moralmente. Nada do que eu toco tem importância real. Tudo que nós tocamos são instrumentos para o espírito se melhorar. Se nós, diante da nossa vida diária, colocarmos isso introjetados em nós, na certeza dessa máxima, metade dos nossos problemas desaparecem. Porque, em geral, eles dizem respeito à matéria. Ou, se também quisermos, diante de um problema, perguntar que se eu morrer agora, se eu desencarnar, isso tem importância? Na maioria das vezes, vocês vão ver que não tem. Porque muitos poucos de nós, de fato, têm problemas referentes ao espírito imortal. Problemas, de fato. Problemas que vale a pena nós nos debruçarmos sobre eles. Sabe por quê? Porque os reais problemas nossos, nós não queremos olhar. Nós olhamos para o vizinho. Os problemas morais dos vizinhos, nós olhamos. Ih, fulano é fofoqueiro. Ih, o outro é egoísta. Olha como ela é vaidosa. Já está com outro carro. Nossa, olha isso, olha aquilo. Fulano, ih, hoje no meu trabalho, olha. Mas nós não olhamos com essa mesma tenacidade para os nossos problemas morais. E aí, perdemos o propósito da vida. Muitos acham que o propósito maior da vida é construir um patrimônio. Aí constrói. Os primeiros momentos são uma beleza. Concretizar um sonho é bacana. Alguém que não tinha uma casa própria e luta e trabalha, é legítimo esse desejo? Sim, claro que é. Porque precisamos abrigar esse corpo. Somos espíritos, mas temporariamente vivendo na carne, temos necessidades de cuidar dessa carne.
Então é legítimo nós trabalharmos para comprar uma casa? É, claro que sim. Mas percebam que tudo que é material, que nós almejamos, ao conseguir, são minutos de felicidade. Logo depois, vira normal. Queria tanto aquele carro, consegui. Daqui a pouco a gente mostra para o vizinho, posta no Facebook, recebe, é o alvo de inveja, recebe uma energia danada e tudo, né? Não, mas não somos nós invejosos, não, somos os outros, porque nós não somos invejosos. Não, nós aqui de dentro não, são os outros, a gente não tem isso não. Daqui a pouquinho, passa uns 15 dias, um mês, você já está pensando em outro propósito. Aí o vizinho compra um carro melhor, pronto, acabou a tua felicidade. Acabou. Aí já vai começar a pensar que precisa ter um outro melhor. E por aí vai. Ah, mas eu estou ganhando pouco. Aí almeja um novo trabalho. Aí consegue. Daqui a pouco já quer um pouco mais, porque nós somos assim. E sabe por quê? Porque tudo que é prazer material não é propósito de vida. São apenas distrações do espírito que se recusa a evoluir. O que nós precisamos, meus irmãos, é acordar a consciência. É deixar de ser criança da espiritualidade. E começar a pensar como adulto. A criança esperneia diante de algo que ela não pode ter. Ela não compreende que aquilo não é bom para ela. Ela não compreende que aquele momento não é possível. Que os pais não têm condição. Não é uma criança pequenininha, de 2, 3 anos, se joga na rua quando o pai não dá alguma coisa. A gente olha e entende. Mas se essa criança tem 13 anos, o pai passa com ele, ele pede, eu quero essa bola. O pai fala, meu filho, hoje eu não posso. Aí ele se joga na rua e esperneia. Nós vamos achar normal? 13 anos? A gente vai falar, ou é uma pessoa que tem deficiência mental, ou realmente tem alguma coisa errada. Não é assim? Somos nós. Não podemos mais ter essa atitude infantil de nos recusar a crescer. Porque não conseguimos ser felizes por isso. Não é porque Deus precisa que nós cheguemos ao seu seio de amor. Não é porque Deus precisa de colaboradores perfeitos. Porque tem muitos. Quem precisa da perfeição somos nós. Porque à medida que a nossa consciência aflora e que nós percebemos que o que nos alimenta, que o que nos faz bem é o que alimenta o espírito, nós ficamos mais leves, mais solidários, ficamos mais gentis, porque sai esse peso e nós começamos a conectar com a energia equilibrada do universo, porque estamos seguindo aí sim o propósito da vida. E aí quando a dor nos visita, nós podemos dizer como Francisco de Assis, irmã dor, por já compreender que nada nos acontece se não for bom, útil e justo. Quando algo acontece que não é como nós prevíamos, nós lemos nas entrelinhas aquela lição que se apresenta. Para que eu estou passando por essa situação? Porque nada nos acontece sem uma utilidade. Tudo que nos acontece tem esse objetivo de nos atrair para a evolução. Vamos nos lembrar disso. Está acontecendo, eu queria ir por aquele caminho, aí tem um buraco, aí o caminho está cheio de mato, e eu estou insistindo. Deus está mandando um monte de sinais. Passa uma pessoa e pede uma ajuda, me ajuda a chegar aqui, aí você vai, mas não posso te ajudar, eu preciso ir para lá. É mais uma ajuda.
que Deus manda para te tirar daquele caminho, mas a gente insiste. Não aceita os caminhos que a vida nos apresenta. Ah, mas eu queria tanto fazer isso. Aí começa a empreender, por exemplo, um negócio. Começa a dar tudo errado. Mas a pessoa insiste. Dá tudo errado, tudo para a pessoa desistir. Muitas vezes, a gente até tem que insistir mesmo, porque às vezes tem que ter uma dificuldade para a gente conseguir algo. Não é, diante de uma primeira dificuldade a gente desiste. Mas eu vou dar uma dica que eu aprendi nesses meus estudos com esses queridos mentores da espiritualidade. Toda vez que a gente tiver dúvida qual o caminho a seguir, qual a resolução a tomar, faz um silêncio interno e escuta o coração. Aquilo que é bom para o espírito apazigua e acalma. Aquilo que não é, inquieta, atribula. Então podemos auscultar o nosso coração, fazer um silêncio interno e nos conectarmos com esse Pai Maior que nos olha incessantemente em todos os momentos e quer o nosso bem. Podemos olhar para o que nos acontece com olhos de aprendiz e trabalhar em nós a nossa humildade, que é a base de todas as virtudes. Eu não vou alcançar nenhuma virtude se eu não for humilde. Porque se eu não for humilde, eu não percebo que eu não tenho aquela virtude. Se eu não for humilde, eu não percebo que eu preciso me melhorar nesse ou naquele aspecto. E a humildade, meus irmãos, não é se humilhar, se submeter. Ser humilde é saber quem é e saber quem quer ser. Ser humilde é eu saber o quanto de egoísta eu sou, para assim eu poder me trabalhar na generosidade. É saber se eu ainda sou, o quanto vingativo eu sou, se eu sou muito, se eu sou pouco. E perceber em um pensamento e numa atitude que eu estou sendo vingativo. Por exemplo, a gente dá um conselho para alguém. Fulano, não faz isso não, porque eu acho que não vai dar certo. Aí a pessoa vai e faz. Aí se dá mal, a gente fala assim, não avisei? Bem feito. Vingança. Por a pessoa não ter feito aquilo que você julgou certo, então você se sente naquele momento superior a ela. O orgulho falando, eu sabia mais do que ela. Ela não se submeteu ao meu poder. Então, bem feito. Tem problema a gente ainda ser assim? Claro que não. Nós somos muito piores. Mas precisamos ver. Porque aí na próxima, se a gente sabe que isso é um processo de vingança, na próxima a gente vai pensando, bem feito, querida, não. Depois você faz melhor e por dentro vai dar. Já não fala, é um outro passo, não é? Daqui a pouco, quando nós compreendemos, quando a nossa consciência aflora de fato, e nós compreendemos que temos que dar o direito do outro ser quem é. Muitas vezes a pessoa precisa da experiência na própria carne. Como eu disse antes, ninguém vive o que precisamos viver. Quando nós dermos um conselho a alguém, vamos ter um respeito pelo indivíduo. Não vamos impor, nem aos filhos, quando já são de uma certa idade. Nós não temos o direito de impor. Agora mesmo eu trato de um adolescente que quer ter uma profissão e a mãe está impondo o outro porque diz que ele não vai ganhar dinheiro naquela e não vai ser feliz. Isso é uma falta de respeito. Isso é muito ruim. E aí o menino está se sentindo violentado, está entristecido. E o rendimento escolar dele está caindo. Não tem outra forma. É uma mãe autoritária.
ela não tem a humildade de saber que ela não sabe o que é melhor para esse filho. Nós podemos supor, podemos orientar, né? Por exemplo, está escolhendo uma carreira. Meu filho, o que você quer com essa carreira? Ah, eu quero isso ou aquilo, mas olha, eu acho que essa carreira você não vai atingir esse objetivo. Ah, eu quero ser rico, não sei o que, escolhe uma carreira que não está enxergando. Aí a mãe pode ir, o pai devem. Olha, você pode até se destacar, mas vai ser mais difícil, é isso mesmo que você quer? Ou perceber que às vezes ele está sendo impulsionado pelo dinheiro, esquecendo que é um espírito, né? E aí a gente pode tentar sutilmente mostrar para ele. E se essa criança tiver passado pela aulinha de evangelho, que é muito importante, a evangelização infantil, porque na evangelização infantil a gente não dá religião para os nossos filhos, netos e sobrinhos. A gente dá base moral. Muitas pessoas falam, quando meu filho crescer, ele vai escolher a religião dele. Claro, tem todo o direito. Mas enquanto estão sob a nossa tutela, nós temos obrigação de dar um direcionamento. E se o melhor que eu acho é aquilo que eu sigo, eu vou dar o melhor que eu acho para o meu filho. Quando ele tiver condição de escolher, eu vou respeitar a escolha. Vai ser budista, ateu, agnóstico, umbandista, candomblessista, evangélico. Todas as religiões são maravilhosas. Nós é que estragamos elas. Com as nossas inserções egoístas, egóicas. Porque as religiões todas, na sua essência, são maravilhosas. Pregam o bem, pregam a melhoria do ser, elevam para Deus. Os homens é que deturpam. E temos pessoas imperfeitas em todas elas. Então, qual é o melhor caminho? Para mim, eu sei, mas para o outro ele vai escolher. Mas, enquanto pequeno, é muito importante que nós possamos oferecer a religião que nós achamos que é boa para nós. Porque religião dá base moral. E diante de uma dor, quando esse filho for adulto, o curso de informática, a educação formal, a faculdade, não vai dar o consolo. Eu lembro a minha filha, aos 17 anos, engravidou, porque quis, já morava com namorado, sempre quis ser mãe. Aos 7 meses descobrimos uma anomalia no feto. Logo depois que nós descobrimos, era uma ascite, tinha água no crânio, em alguma parte do corpo. Uma das córneas estava maculada. Várias anomalias. Logo nós descobrimos, e ela louca para ser mãe, não foi erro de percurso, ela quis engravidar. Logo depois ela entra em trabalho de parto, bebezinha nasce, 4 dias de UTI e desencarna. Naquele momento, o que vocês acham que consolou o coração dessa filha? Quando ela gerou para mim e falou, mãe, Deus sabe o que é melhor para ela, né, mãe? Ela precisava dessa experiência para consertar o corpinho e depois vir numa encarnação melhor. Ali eu soube que eu fiz a coisa certa. Eles não gostavam de evangelização. Quando chegou na adolescência, eles sumiram. Isso que ela me falou, ela aprendeu na evangelização. E naquele momento fez a diferença. A dor dela foi menor do que se ela não soubesse nada disso? A dor não. Mas a força que a fez superar e passar por essa dor, essa ela obteve no Espiritismo. Essa ela obteve na crença num Deus de amor, de bondade, de justiça. Que quando nós olhamos algo e compreendemos que ali existe justiça, amor e bondade, é mais fácil aceitar. Quando nós não compreendemos, quando nós olhamos e achamos que é injusto, como assim Deus vai me tirar minha primeira filha que eu quis tanto? A revolta faz a dor ampliar. Então, meus irmãos, o propósito da vida é nós nos melhorarmos enquanto espíritos.
Temos que nos lembrar disso diuturnamente. Temos que nos lembrar diuturnamente, para que nós despertemos essa consciência que nós adormecemos através das reencarnações, onde não olhamos para dentro, onde só olhamos para fora para criticar, para julgar o outro. Nós seguimos Jesus. E para todas as situações de nossas vidas, nós temos uma passagem de Jesus que consola, que explica, que nos dá o caminho. Não julgueis para não ser julgados. Atirai a primeira pedra, aquele que tivesse em pecado. Jesus não tinha preconceitos. Jesus não tinha uma pedra, como dizem, para descansar a cabeça. E disse para todos nós: buscai primeiro o reino dos céus, que tudo mais vos será acrescentado. Nos mostrando a importância para nós de buscarmos primeiro alimentar esse espírito, trazer esse reino dos céus para dentro de nós, é ter essa consciência de que somos imortais e que precisamos então fazer aquilo que viemos fazer nessa encarnação. Não podemos mais adiar a nossa evolução. Temos que ter responsabilidade com esta encarnação. Temos que pegar pelo menos um defeito moral nosso. Cada um de nós sabe. Aquele que aparece um pouco mais, aquele que incomoda aqueles que convivem conosco. Se a gente não sabe, vamos perguntar ao marido, à mulher, né? Eu acho que não precisa, porque cada um de nós, se olhar direitinho para dentro, sabe aquilo que precisa melhorar. Aquilo que está mais evidente, que está atrapalhando mais. Vamos pegar só um. E vamos trabalhar para erradicar. Colocando luz nessa sombra. Porque é isso que precisamos. Nós estamos escondendo as nossas mazelas morais, olhando para fora para não vê-las. Agora é a hora do despertar. Vamos olhar para dentro, como diz o nosso querido Jung, pai da psicologia analítica transpessoal. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Precisamos despertar. Porque podemos ser felizes já, trazendo o reino dos céus para dentro de nós. Essa consciência de que estamos aqui para melhorar a moralidade. E que tudo que nos foi oferecido e que ainda é a misericórdia do Pai agindo para que nós evoluamos. E se tivermos alguma dúvida qual o modelo a seguir, vamos lembrar do Mestre Jesus quando nos diz: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Que Ele possa ser o nosso guia e modelo em todas as obras. Muito obrigada.